Em menos de 10 minutos você vai entender a ideia número um desse livro sobre falta de liberdade, que muita gente já sabe. Mas e você? Vai ficar de fora dessa? Meu nome é Lecton Rodrigues, sou aluno de licenciatura plena em Química pelo IFCE e hoje a gente vai discutir um pouco do que fala esse livro sobre falta de liberdade. A ideia número um que está nesse livro é algo muito curioso que eu vou revelar daqui a pouco. Porque assim, o Laplace, ele, enfim, é um matemático. O Laplace ele foi responsável por formular uma ideia bastante curiosa. Imagine que tu atira uma bola de um apartamento, uma bola qualquer. E a queda dessa bola tu consegue determinar a posição e o tempo que leva para estar naquela posição. Mas o que tem a ver isso com a ideia número um deste livro aqui sobre falta de liberdade? Tem tudo a ver e eu vou revelar já já. Por quê, gente? A falta de liberdade nesse contexto, ele está se referindo ao quê? Quando eu tenho uma fórmula matemática, antes de eu jogar a bola, eu já sei como é que vai ser a trajetória dela. Eu sei qual que vai ser o tempo, que um tempo X para ela estar na posição tal. E isso tem totalmente a ver com falta de liberdade. Por quê? Imagina, essa bola ela não pode desistir no meio do caminho. Ela não tem a opção de estar no meio e falar, não, não quero cair mais. Ou seja, ela não tem essa opção. Isso ele chama de quê? De determinismo. Que é algo que já está determinado e que não há nada que possa ser feito. Mas o que isso tem a ver com a ideia que está nesse livro aqui? Na busca do mundo quântico. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com falta de liberdade? Lembrando que isso que eu estou falando é mecânica clássica. Ou seja, é a física clássica, é o mundo macro, esse mundo que nós vemos com nossos próprios olhos. Só que quando a gente vai para a mecânica quântica, existem certas indiferenças que não permitem a gente calcular as coisas com tanta certeza. Isso é chamado de princípio do... Acabei falando de certa forma que é o princípio da incerteza do Heisenberg. Que a gente não consegue determinar o par de coordenadas, ou seja, os elétrons ali, eles são totalmente incertos, a gente não sabe como prever o par, ou seja, não sabe qual que é o tempo e posição simultaneamente, assim como no mundo macro que a gente vive. Mas o que isso tem a ver com falta de liberdade? O que isso tem a ver com aquela história lá do prédio e o determinismo? Gente, tem tudo a ver e eu vou revelar agora. Porque o determinismo que está nesse livro, o Laplace ele determinou uma ideia muito curiosa. Imagine o seguinte, que o universo, a gente sabe que ele é formado por diversas partículas. Imagine que tu consiga uma fórmula matemática para descrever todas elas, ou seja, descrever o estado de todas elas em relação ao tempo. Isso significa que você poderia determinar o estado do universo no passado ou no futuro de forma puramente teórica, usando a matemática. E essa é uma das ideias mais curiosas, porque imagina que tu consiga fazer isso mesmo na prática, tu consegue saber, tipo, o final do universo. Como é que vai estar? Qual que é o estado? Isso é o poder real da matemática. Para você ver o que tem a ver a falta de liberdade que eu citei lá no início com essa ideia do prédio. E não só isso, tem algo ainda mais curioso, que embora ele tenha criado... Isso aqui é mais uma curiosidade, tá? Ele tenha criado esse conceito, não se sabe se ele é real. Ou seja, não se provaram, mas também não se desprovaram, digamos assim. Então é uma hipótese. E o Laplace, gente, ele foi responsável por ajudar na matemática com probabilidade. Claro, na época, o Laplace ele criou a probabilidade com o sentido de aprimorar a ciência, só que, olha no que o pessoal aplicou, né? Lembrando, o cientista não tem a ver com isso. Embora ele tenha criado a probabilidade, hoje esses conceitos são aplicados em casas de aposta e jogos de azar. Claro que na época, quando ele criou, ele não tinha esse objetivo. Porque quando o cientista ele cria algo e torna público, ele já perde o poder e controle sobre aquilo. Ou seja, ele já não tem mais como... ele já não tem responsabilidade sobre como as pessoas vão aplicar aquele conhecimento. Isso é uma curiosidade que assim, ele criou para ajudar a ciência, mas o pessoal usou para criar casa de aposta.
Sempre a matemática de que a casa ganha e o cliente perde. Um ou outro ali ganha, mas são as exceções, né? E, gente, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Que em até 10 minutos eu consegui explicar a ideia que esse livro fala aqui na busca do mundo quântico sobre a falta de liberdade que nós temos. E aí, o que você acha dessa proposta? Você concorda? Você discorda? Escreva aqui nos comentários, não se inscreva e deixar o like, ativar o sininho, que é para você receber os novos conteúdos, principalmente sobre esse livro que eu ainda pretendo gravar. E é isso. Até a próxima.